está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus trabalha de um jeito que nós muitas vezes não conseguimos compreender com a nossa lógica, com a nossa cabeça. Ele escolheu o pior povo que tinha na antiguidade. O povo de Israel, que era insignificante, quase não tem registros na história universal daquele povo que existia naquele campo, mas Deus escolhe aquele povo para se revelar, para estar no meio dele. E esse povo sofreu e sofre muito até hoje, junto com as perseguições, com tudo aquilo que aconteceu. Mas, na época de Jesus, o povo judeu sofria a opressão do Império Romano. Os romanos dominaram Jerusalém, todo o reino de Israel, e viraram colônia. Eles cobravam dinheiro dos judeus. A maioria vivia na pobreza, porque eram explorados pelos romanos. E dentre os judeus tinham os chamados publicanos, aqueles que eram judeus, que eram daquele povo, mas trabalhavam para os romanos. Cobravam dinheiro dos seus irmãos e irmãs para dar aos romanos. E essa era uma profissão de pecador público, colocado no mesmo lugar que as prostitutas, os ladrões, eram desprezados pelo povo. Esse é o evangelista que nós ouvimos hoje. Mateus é um publicano. Mateus foi chamado na coletoria de impostos, aonde ele roubava o dinheiro do povo, aonde ele explorava o povo, não percebendo e não querendo saber da sua irmandade com o seu povo, mas apenas para servir aos seus interesses econômicos. Mateus foi chamado ali por Jesus. Por isso que eu digo e repito: Deus trabalha de modo improvável, que nós não entendemos como Ele chama tantas pessoas que, entre aspas, não mereciam estar no meio dos seus. Por outro lado, nós sempre encontramos isso, e para nós se tornou sinônimo de ofensa, de xingamento, nós encontramos os fariseus. Os fariseus não eram pessoas ruins, eram judeus e bons judeus, que tentavam seguir a lei, que tentavam seguir o que Moisés tinha ensinado, o que Moisés tinha deixado ao povo. Eles tentavam seguir a lei, mas pela lei, excluindo, afastando todos aqueles que não conseguiam viver aqueles tantos de preceitos que a maioria de nós não vamos conseguir viver nem um terço. O que a liturgia de hoje quer dizer para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que Deus é misericórdia e opera com misericórdia e te olhou com misericórdia. Um santo da igreja, lendo este relato do chamado de Mateus, falou que a misericórdia nos redimiu e se tornou um dos pilares da nossa fé, porque nós conhecemos os feitos de Jesus pela escrita, pela pena de Mateus. Ele nos conta a experiência com Jesus. É isso que nós vemos
horrível tivesse cometido, bastava chegar diante do altar, sacrificar um animal, estava pago, não precisava fazer mais nada. Agora, com Jesus, isso se torna diferente. O nosso sacrifício é o nosso coração penitente. O nosso coração que se reconhece alcançado pela misericórdia e que oferece também misericórdia aos irmãos e irmãs. Para a gente não ficar só falando longe, como se fosse algo inatingível, olhe para a sua vida, olhe para a sua caminhada. Quantas vezes nós caímos? Quantas vezes nós não damos conta de seguir Jesus? Quantas vezes nós não conseguimos ser coerentes com o que a fé nos ensina? Mas nos ensina Santa Teresa que Deus está mais preocupado com as nossas tentativas do que com o que nós conseguimos realizar. Deus olha mais o nosso esforço do que realmente o que nós conseguimos trabalhar. Misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. O profeta Oséias, que nós ouvimos na leitura de hoje, a história de Oséias se torna até engraçada para nós. Oséias se casa com uma prostituta para que ele ficar no próprio coração o sentimento da infidelidade do povo em relação a Deus. Ele sente na carne a infidelidade que Deus sentiu. Mas a resposta de Deus é o que nós acabamos de ouvir. Para reconhecer o Senhor, para saber segui-lo, é necessário conhecer o Senhor, ter intimidade com Ele, estar próximo com Ele. E isso se faz pela misericórdia. Não adianta nada nós rezarmos 3, 4 terços por dia, fazermos tantas quaresmas, fazermos todos os tipos de sacrifício, se o nosso coração não é alcançado pela misericórdia e sabe reconhecer, oferecer misericórdia aos irmãos e irmãs. Quando nós lemos que Jesus chamou Mateus na coletoria de impostos, o evangelista está dizendo para mim e para você: Jesus te olhou aonde você está, na sua situação de pecado, no seu lugar, e te chamou. Jesus olhou para dentro do seu coração e te quis perto dele. Não foi de outro modo, não foi na igreja, não foi de outro lugar, foi do seu coração, lá naquela região que você acha que não é digno de ser chamado por Jesus. Foi ali que ele te chamou. A lei guarda isso. A lei une o pecador e condena o pecado. Deus acolhe o pecador e perdoa o pecado. A lógica de Deus é inversa. Trabalha com o perdão e não com a condenação. Mas isso também nós não podemos cair na besteira de brincar com a misericórdia de Deus. Nós sempre temos que tentar melhorar a nossa vida para que isso não se torne uma reincidência, para que isso não aconteça sempre. E nós corremos muito risco de sermos igual os fariseus, de olhar para Jesus e dizer quem deve se sentar à mesa, quem deve ou não participar da mesa da Eucaristia, quem deve ou não sentar nos bancos com a gente dentro desta igreja, quem deve ou não participar da vida da comunidade. Deus nos livre de sermos fariseus. Se nós estamos aqui hoje, nós experimentamos misericórdia. Que nós aprendamos também que os outros também experimentam misericórdia. E principalmente através de mim, que sou um instrumento de misericórdia para os irmãos e irmãs. Todos nós aqui estamos e somos doentes, como Jesus disse no Evangelho. Todos nós precisamos do remédio da misericórdia, mas todos nós também precisamos aprender a oferecer o remédio da misericórdia. Não precisa ficar aqui uma lista de posturas que nós precisamos ter para sermos misericordiosos. Todos nós sabemos dos nossos vícios, dos males que nós fazemos no meio das pessoas, mas que nós aprendamos a reconhecer que, do mesmo modo que eu sou chamado a reconhecer por Deus, o outro também merece ser chamado por Deus e amado por Ele. Por fim, certa vez, escutei uma passagem do profeta Isaías que me causou muito espanto. Muitas vezes nós não lemos, só uma observação. Isaías coloca na boca de Deus: eu tenho nojo do incenso de vocês. A oração de vocês me causa repulsa, porque vocês não oferecem misericórdia, porque vocês não criam amor entre vocês. De nada adianta as nossas orações se nós não vivemos o que Deus nos pede por Jesus: amar a Deus e ao próximo. Toda a lei e os profetas
se resumem nestes mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Nós possamos sair daqui desta noite querendo viver de forma mais profunda isso que Jesus nos pede: misericórdia e não sacrifício, acolhimento e não condenação, perdão e não exclusão, e principalmente louvar a Deus porque nós todos somos curados pela misericórdia dele.